Bem, eu acho que estão todos aí da Santa Casa de Franca. Estamos no horário, né? Todo mundo tá com um Tamo, tamo. cafezinho aí? Aí, Laurentino. Acho que 6h30 agora, né, velho? 6h30. Tô entrando, né? Como é a rotina de vocês hoje? Começa que horas o horário do residente aí? Na verdade, 7 horas já tem. O R1 já vai pro centro cirúrgico. Ah, é? É. Correr um pouquinho então, hein? Bem, o tema de escoliose é um tema muito extenso, né? Não tenho nem a pretensão de deixar um médico sair daqui hoje sabendo tudo sobre escoliose. E a gente tem que focar nos temas mais importantes, né, pra gente. Que, por exemplo, a escoliose idiopática do adolescente é um tema super importante. É certeza que vai cair na prova do TEOT, tá? E, inclusive, na prova prática. Eu vou colocar aqui para vocês algumas situações que a chance de acontecer vai ser altíssima. Até porque essa aula eu fiz há pouco tempo, na nossa residência aqui da ortopedia, e o Dr. Jean Clay, que foi presidente da SET ano passado, ele gostou muito da aula e achou que é bastante pertinente. E começa a questão da apresentação, que vão chegando as pessoas depois, eu tenho que estar atento, porque se eu botar a aula aí no play, ela não vai apresentar para me permitir a entrada dessas pessoas. Estão vendo a minha tela? Tamo, Dante. Sim. Pode ficar à vontade, viu? Bem, são 6h32, vocês têm que estar no trabalho às 7 horas, então vamos começar, né? A aula está sendo gravada. Bem, bom dia a todos. Meu nome é Dante Bernardes Jubilei, sou ortopedista e traumatologista, tá? É um prazer poder estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer ao Dr. Lawrence até pela indicação de poder fazer essa aula e dividir um pouco da minha experiência a respeito de um tema que eu adoro, desde a época da faculdade. Eu acredito que eu fiz ortopedia, fiz cirurgia de coluna justamente pensando em tratamento de escoliose, que eu achava bastante interessante. Bem, então vamos falar um pouquinho disso aí para vocês. Os objetivos da nossa aula, então, é entender a escoliose, diferenciar as formas de escoliose, medir os ângulos das curvas, classificar a escoliose segundo a Sociedade Americana, né, de Estudo da Escoliose, fazer uma epidemiologia da escoliose, identificar as causas, diferenciar as curvas, avaliar o paciente clinicamente, tá? Isso vai cair na prova prática, né, na prova de exame físico. Entender a escoliose idiopática, tá? Que eu acho que essa é a principal, já que é 80% das escolioses. Classificar a escoliose idiopática do adolescente e orientar um tratamento da escoliose. Eu vou tentar ser bem sucinto em todos os tópicos, porque só a escoliose idiopática do adolescente a gente pode passar o dia todo falando, a gente sabe que tem livros e livros e livros só a respeito desse tema. Bem, Nicolas Andri, em 1741, ele publicou esse livro, tá? E o símbolo desse livro, essa árvore, né, presa numa corda e amarrada num pauzinho reto, uma árvore ainda jovem, representava ali o tratamento, né, de crianças com deformidades, tá? Isso se tornou o símbolo da ortopedia, tá? Então, e também a base fundamental do tratamento das nossas escolioses, tá? Então, escoliose baseada na árvore de André, tá? Um francês, de Lyon, né? Tudo que é de Lyon, a gente tem que baixar a cabeça. Realmente os caras são bons. E nós conseguimos adaptar isso para a residência nossa aqui do norte, de Belém, tá? E colocamos ali uma árvore de açaí amarrada num pauzinho reto.
Bem, mas o que é escoliose? Eu gostaria até que vocês. É difícil às vezes participar de uma forma interativa, mas eu gostaria que vocês pensassem e tentassem raciocinar um pouco sobre vocês. Eu vou falando as respostas, mas tentem analisar. O que você entende sobre escoliose? O que é escoliose? Quais as características da escoliose? Bem, escoliose nada mais é do que o desvio lateral da coluna, tá? Só lateral, no plano coronal, vamos dizer assim, um conceito básico, de 10 graus, tá? Esses desvios, eles têm algumas formas básicas, são duas formas básicas. Vocês sabem essas duas formas básicas de escoliose? Bem, nós temos então escoliose estruturada e não estruturada, tá? Segundo o Scoliosis Research Society, que é o SRS, essa classificação feita pela sociedade, uma sociedade de estudo da escoliose, que ela foi fundada em 1965 nos Estados Unidos, tá? E ela leva em consideração uma classificação um pouco pesada, tá? Mas é importante a gente saber. Escoliose idiopática, como a primeira, seja a causa a mais frequente, vamos dizer assim, ela tem infantil, a juvenil, a do adolescente e também do adulto. Congênita, tá? Que é defeitos de formação e segmentação, que é vértebras em bloco, vértebras, hemivértebras, tá? A neuromuscular, tá? Que aí vem a parte da neuro, que seria pacientes com paralisia cerebral, pacientes com muscular, que seria Duchenne, neurofibromatose, que tem as divisões dela também, doenças mesenquimais que seriam divididas em congênitas e adquiridas. As congênitas seria Marfan, Ehlers-Danlos, e as adquiridas seria a artrite reumatoide. A escoliose decorrente de um trauma, que houve uma deformidade na coluna, uma fratura vertebral tipo C, por exemplo, ela pode evoluir com uma escoliose ali no local. Contraturas extraespinhais, que nesse caso seria pacientes que tiveram problemas, por exemplo, como empiema ou uma queimadura no tórax, e isso houve uma retração dos tecidos ali, e iniciou ali uma escoliose, às vezes numa fase bem jovem, e realmente essa escoliose vai só evoluir conforme o crescimento, tá? Osteodistrofias, tá? Ali dentro das osteodistrofias ali vai estar todas aquelas osteodistrofias que tem várias, e é importante estudar, mas não é a questão mais frequente, principalmente para a gente que está pensando no teórico. Quanto à infecção, agudas e crônicas, tuberculose é super importante lembrar, pega crianças, a região nossa, o Brasil ainda é um país que tem bastante tuberculose, principalmente na coluna. Doenças metabólicas, elas também estão relacionadas, por exemplo, deficiência de vitamina D, tá? Osteoporose, toracogênicas, que essa aí é rara, mas eu acabei já pegando bastante. São pacientes que, muito jovens, são submetidos a tratamentos cirúrgicos, tá? De tórax, por exemplo, atresia de esôfago, ou pacientes que operaram de problemas cardíacos muito jovens. Isso dá uma retração nos tecidos, assim como as que eu falei anteriormente, tá? E isso pode desenvolver ali uma escoliose. Patologias lombosacrais que podem estar relacionadas. Pacientes com espondilólise, espondilolistese, pacientes com alterações do sacro ou dos ilíacos, que deixam ali de forma desigual e são a parte que causa uma escoliose. E também tumores podem ser causa de escoliose. Escoliose não estrutural. Bem, eu falei de escoliose estrutural, essa classificação, tá? Essa classificação, ela pega as escolioses que são estruturais. Como é que se diferencia uma escoliose estrutural da não estrutural? Quando você pega um raio-x de escoliose, você vê que na estrutural ela tem rotação. Os pedículos não estão equidistantes, o processo espinhoso não está centrado, principalmente no ápice da curva. Tá? Então, essa escoliose tem características de ser estruturada. E no exame físico, você vai fazer o teste de Adams e ele vai vir com uma giba, tá? Onde está aquela rotação. A escoliose não estrutural. Então, não estrutural, ou seja, aquela escoliose que não está estruturada ainda. Ela é uma curva que você consegue manejar. Então, pacientes com escoliose postural, pacientes com escoliose histérica, tá? A histérica está relacionada mais a doenças psiquiátricas, em que aquele paciente ele tem uma contratura muscular simétrica de tronco, tá? O tratamento é psiquiátrico. Curvas compensatórias, por exemplo, isso está bastante envolvido nas escolioses, principalmente nas idiopáticas. O paciente tem uma curva compensatória porque ele tem uma curva principal, que é aquela que formou a escoliose dele. E ele formou uma curva compensatória justamente para tentar colocar a cabeça em cima da bacia, em cima do tronco, entendeu?
desse paciente. Senão ele ia andar caído para o lado. Então, curvas compensatórias também fazem parte das escolioses não estruturais, tá? Irritação de uma raiz nervosa por uma causa, por exemplo, uma hernia de disco ou um abscesso que formou ali naquela região, irritou a raiz nervosa, então ele vai ter uma escoliose antálgica. Inflamatórias, causas inflamatórias gerais que também podem causar escoliose. Anisomelia, que seria a diferença do comprimento de membros inferiores, tá? Também é uma causa de escoliose. E tumores, tá? Tumores também podem causar, eu gostaria de levar em consideração aqui um tumor bastante frequente que causa escoliose e é doloroso, tá? E pega crianças, que é o osteoma osteoide, eu acho que é importante vocês saberem. A incidência de escoliose, ela varia de mais ou menos de 1 a 3% nos casos leves a moderados. Esse é um trabalho bastante interessante, um trabalho com 26.947 casos, tá? De estudantes de confeito realizado raio-x, 1978 até hoje esse trabalho é bastante relevante, tá? E observou-se que 0,5% dessas pessoas tinham escolioses graves, tá? Então, a incidência, sim, não é tão grande, mas ela é importante. Escolioses graves que eu levo em consideração aí são escolioses acima de 45 graus, 50 graus. O sexo feminino é o mais prevalente, tá? Principalmente na escoliose idiopática do adolescente, que representa 80% de todas as escolioses, tá? Sexo feminino na proporção de 7 para cada um, ou seja, não dá em meninos? Não, dá em meninos, mas a proporção é bem menor na escoliose idiopática do adolescente. E outra coisa, ela pega curvas à direita, na escoliose idiopática do adolescente. Já na escoliose idiopática infantil, que são os pacientes menores de 3 anos de idade, é o contrário. Pega mais homens e as curvas torácicas principais são à esquerda. Tá? Então é importante vocês lembrarem desse dado, que às vezes pode ser questão de prova, principalmente a prova teórica. Bem, escoliose. Sempre quando pensar em escoliose, a gente tem que pensar numa causa, tá? Já que mais de 80% das escolioses não tem uma causa. Então, o que a gente tem que pensar nisso? Se tem uma causa. Tem causa? Não, não tem causa. Procurei, fiz ressonância de coluna cervical, fiz ressonância de coluna torácica, não encontrei nada, nenhuma malformação. No raio-x não mostra nenhuma alteração. Consigo ver os pedículos, a divisão entre as vértebras direitinho. Consigo ver os espinhosos, está tudo bem formadinho, não tem problema algum. Bem, não tem causa. Procurei outras causas, por exemplo, como é que foi a história desse paciente, desenvolvimento, neuropsicomotor, se teve algum problema de parto. Não. Então, eu vou pensar numa escoliose idiopática. O padrão da curva é típica ou atípica? Eu vou mostrar isso para vocês um pouco mais à frente, mas a idiopática tem curvas típicas, são curvas características, tá? Quando o paciente geralmente entra no consultório, a gente vê um paciente na rua com escoliose, nós que tratamos disso, somos ortopedistas, então é importante a gente já começar a raciocinar. Existe uma causa? Será que tem? O padrão de curva é típico de uma escoliose idiopática ou não? Tá? Então, existe uma causa. Qual é essa causa? Existem inúmeras causas, como eu falei para vocês ali, de escoliose. Existem as neuromusculares, como eu falei, as congênitas, as sindrômicas, as degenerativas. Por exemplo, as sindrômicas, um paciente com neurofibromatose, ele apresenta uma escoliose de ângulo bem agudo. As congênitas, os pacientes também vão ter escoliose de ângulo agudo. As neuromusculares, o padrão geralmente é um C longo, ele vai ter descompensado, geralmente bacia também descompensada, e o C longo. As degenerativas né, são pacientes de mais idade, paciente acima de 60, 50 anos de idade, já podem desenvolver escolioses degenerativas, tá? Então, o que a gente tem que saber? Saber diferenciar as curvas de escoliose, tá? Aqui tem quatro pacientes com escoliose, tá? Saber que uma é diferente da outra, o tratamento é diferente, como a gente vai lidar, e são doenças totalmente distintas, tá? Vamos dizer assim, que escoliose é apenas um sinal, tá? A doença não é escoliose, tá? Essa primeira paciente, você vê uma curva harmônica, embora seja uma curva de alto grau, tá? É uma curva harmônica, ela tem provavelmente o sexo feminino, você vê que tem tá de sutiã e tudo mais, e é provavelmente uma escoliose idiopática, tá? Essa segunda paciente com uma escoliose tem assimetria, ela tem manchas de café com leite, ela tem nódulos, ali neurofibromas na coluna, então, paciente com neurofibromatose, tá? Essa terceira paciente, você pode observar, a gente foi uma paciente que foi operada, é uma escoliose congênita, tá? Ela tem uma placa pilosa,
tá? Dorsal, essa placa pilosa dorsal faz nos pensar a escoliose congênita, tá? Ela foi operada já, operada de hemivértebra, a gente fez uma hemivertebrectomia dela, tá? E essa última paciente é uma paciente com escoliose neuromuscular. Você vê que ela está descompensada, está caída para o lado, o tronco, a escoliose dela não é uma escoliose harmônica, tem uma curva totalmente atípica, tá? Então, na avaliação clínica a gente vai fazer o teste de Adams, esse teste todos vocês conhecem, o teste de Adams você pode fazer olhando ele por trás ou pela frente. Por trás, você vai observar melhor a curva lombar. Olhando ele pela frente, você vai observar melhor a curva torácica, tá? E o que que forma? Forma uma giba, um lado vai ficar mais alto que o outro por causa da rotação da vértebra. A deformidade da escoliose, ela não é só no plano coronal, ela não só vai para o lado, ela vai para o lado, inclina e roda. Quando ela roda, ela faz com que todos aqueles tecidos ali do lado, por exemplo, na coluna lombar, os processos transversos, a musculatura eletora da coluna, ela venha para cima de um lado e abaixo do outro. Tá? Geralmente isso vai acontecer do lado esquerdo na coluna lombar, tá? Que é a curva típica. Na curva torácica, ela faz para o lado direito, entendeu? Então, ela vai levantar as costelas do lado direito, vai ficar bem evidente na coluna torácica, pois as costelas são bem compridas. Então, na coluna torácica, você pode observar ali que esse paciente tem uma giba. Ah, é pequena? É, mas tem uma giba. Na avaliação clínica também é importante você ver o ângulo que se forma, o triângulo de Talley, tá? É o ângulo bractotorácico. Você vai observar que existe uma assimetria ali. Eu não coloquei foto disso para vocês, mas naquela paciente que eu mostrei com escoliose idiopática dava para observar bem. Então, aspectos a serem observados ainda, até para entender a história natural da doença, entender o que é curva típica e entender um pouco mais sobre escoliose. Bem, quanto ao sexo, já sabemos que o sexo feminino é o mais prevalente, principalmente na escoliose idiopática do adolescente, que é a mais prevalente, 80% delas, tá? Quanto à faixa etária, nós temos escoliose idiopática infantil, tá? Que seria menor que 3 anos de idade. Escoliose idiopática juvenil, dos 3 aos 10 anos de idade. Escoliose idiopática do adolescente, que seria dos 10 anos até a maturidade esquelética. E acima disso já seria a deformidade do adulto, tá? Doenças relacionadas com a escoliose. É importante saber, por exemplo, a paralisia cerebral, pacientes com Ehlers-Danlos, tudo isso, se o paciente tem alguma relação com alguma doença importante, então já não seria uma escoliose idiopática. Quanto à localização da curva, o padrão de curva de escoliose idiopática é torácica direita, tá? A curva principal torácica direita, tá? Mais mulheres, tá joia? O que tiver fora disso, chegou um rapaz com 13 anos de idade com uma curva torácica esquerda. Pode ser escoliose idiopática? Pode, mas eu tenho que investigar. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu estou errado, que não é uma escoliose idiopática, tá? Então você vai fazer uma ressonância de coluna cervical, uma ressonância de coluna torácica, observar se a medula está bem formada, se não tem seringomelia, se não tem nenhum cisto ali dentro da medula desse paciente que possa ser a causa dessa escoliose. E eu vou fazer uma avaliação clínica bem feita. Quanto ao padrão de curva, então é isso que eu falei para vocês. O padrão de curva, a curva da escoliose idiopática, ela é harmônica. É uma curva que geralmente ela tem uma curva compensatória, ou acima ou abaixo. Ou seja, curva torácica principal, curva torácica proximal e tóraco lombar lombar. Tá? Isso eu vou mostrar bem à frente aqui para vocês entenderem que isso que é o que vai ser cobrado de vocês, em vários pontos, na prova teórica, na prova prática e no exame físico. Bem, escoliose idiopática, como eu falei, infantil até os 3 anos, juvenil dos 3 aos 10 anos, tá? Adolescente acima dos 10, escolioses, que eu vou comentar um pouco para vocês aqui. Bem, infantil, pega mais homens, tá? Até os 3 anos de idade. É importante saber aqueles critérios do ângulo de meta. Você pega o ápice da curva daquela criança, o ápice da curva, faz um raio-x. O raio-x você vai calcular o ângulo costo vertebral. O ângulo costo vertebral, se tiver uma diferença de mais de 20 graus, é sinal que ela é progressiva. Se tiver uma diferença menor que 20 graus, geralmente ela está na fase 1, ou seja, vai ser resolvida. Pega mais homens e curvas torácicas à esquerda, tá? Que é o contrário da mais prevalente, que é a adolescente, tá? A juvenil, dos 3 aos 10 anos, nesse período, os pacientes que estão mais próximos dos 3 anos de idade têm um padrão mais daquele infantil, ou seja, mais homens, mais torácica esquerda. Os que estão mais próximos dos 10 anos de idade estão mais próximos daquele padrão típico da adolescente, que seria direita e mulheres, tá? Então, adolescente,
acima dos 10 anos de idade até a maturidade esquelética. E é importante ressaltar que essa questão de infantil, juvenil e adolescente é a data que a família nos relata que eles observaram escoliose, e não a data que eles vêm com a gente. Tá? Por exemplo, uma criança de 10 anos de idade chegou com uma escoliose no consultório, mas a mãe relata que foi observada já há 3 anos aquela situação, que já tinha uma deformidade, ou seja, ela tem uma escoliose idiopática juvenil. Tá? Juvenil. Foi observada isso antes, não na data que ele vem se consultar com a gente. Tá? Escoliose é um termo que foi colocado recentemente, tá? Bastante divulgado, bastante aceito, porque são de todas aquelas causas de escoliose, aquelas escolioses que acontecem antes dos 10 anos de idade, tá? Então, essas escolioses, acho que tem alguém querendo entrar aqui, vou deixar todos participarem. Bem, acho que é isso, vamos voltar para a nossa aula. Vamos permitir. Laura, eu não sei se você consegue ver aí e permitir também. Se você conseguir, acho que seria. Você consegue, não? Não consigo ver, Dante. Ah, perfeito. Eu também não, já que eu estou com a aula toda aberta na minha tela. Bem, escoliose infantil seria aqueles pacientes até como eu falei, os 3 anos de idade. William, certo, escoliose, que é o que eu estava falando agora. É aquelas escolioses que acontecem antes dos 10 anos de idade, independente da causa. Tá? Então, ileoceto escoliose entre escoliose idiopática, escoliose neuromuscular, escoliose sindrômica ou não sindrômica, pacientes com neuromuscular também, que são as escolioses mais desafiadoras, já que o paciente tem uma capacidade de crescimento muito alta. E, assim, a gente geralmente usa dispositivos de correção sequencial, como o Vector, como o Growing Rods, e atualmente o Majec, né, que é aquela distração que a gente consegue dar entre 4 e 6 meses com o uso de magnético, hastes de telescopadas magnéticas. Tá? É basicamente o que usa aquela osteogênese imperfecta, aquelas hastes telescopadas em membros, é o que mais ou menos a gente usa também em escoliose idiopática. Falar assim, a coluna é um bicho de 7 cabeças, não, não é, porque tudo é bem relacionado. Tá? E se a gente sabe a biomecânica dessas situações, a gente vai saber tratar esses pacientes. Deixa eu só ver. Vou tentar colocar para a gente, para conseguir passar aqui pelo celular. Bem, acho que agora vai ficar mais fácil. Point. Ah, agora tem um point aqui. Então, William 7 escoliose, tá? Escoliose abaixo dos 10 anos de idade. Quanto à localização da curva, essa é uma parte super importante que é o que vai cair na prática de vocês, tá? Eles vão te entregar um raio-x mais ou menos dessa forma, tá? E vão pedir para vocês identificarem as curvas escolióticas. Geralmente eles vão colocar uma curva escoliótica idiopática, não vão colocar uma neuromuscular, não vão colocar provavelmente uma congênita, mas ele vai pedir para você medir o ângulo de Cobb. Esse é como a gente consegue graduar essas escolioses, tá? Então você vai pegar um raio-x e vai achar, não, eu já sei tratar. Bem, eu entreguei esse mesmo trabalho para os residentes há pouco tempo atrás nosso aqui, mesmo os R3 não sabiam medir o ângulo de Cobb. Isso é um conhecimento que a gente tem como conhecimento mais fácil, seria o básico, do básico do tratamento de escoliose, de entender o que é uma escoliose, entendeu? E todos eles não sabiam. A gente tem hoje, principalmente, conhecimento como uma coisa, se alguém sabe, se muita gente sabe, a gente tem que a gente também sabe, entendeu? Mas é importante praticar, é importante entender como é que mede esse ângulo de Cobb, porque ele pode te pegar de várias formas nessa prova, tá? Então vamos lá. De T2 a T5, nós vamos ter uma curva torácica proximal. Se o ápice estiver entre T2 e T5, torácica proximal, tá? Eu vou falar de 3 curvas apenas, porque são as 3 curvas que Lenk entendeu para fazer a classificação dele.
Ou seja, classificação da escoliose idiopática do adolescente é baseada em 3 curvas. Torácica proximal, que é isso que você tem que entender, que o ápice vai estar entre T2 e T5, tá? A torácica principal, ou seja, a principal curva desse paciente vai estar com ápice entre T6 e T11 e T12, tá? A lombar, o ápice vai estar entre T12 e L4. E o que a gente tem que fazer para entender essas curvas? Primeiro, saber onde está o ápice. Se a gente sabe onde está o ápice das curvas, a gente sabe onde está a curva. Tá? Porque às vezes você tem dificuldade de identificar a curva inicialmente, ou então pega uma curva aleatória e está errada aquela curva. Você não precisa muitas vezes decorar onde que está, de onde vai, onde eu acabei de falar para vocês. Mas saber numerar, por exemplo, T1, T2, T3, T4, né? T5, T6, T7, T8, T9, e vai assim por diante. T12, opa, T11, L1, L2, L3, L4 e L5. Você está vendo que a L5 aí está sacralizada? Tá? Então é uma VT, tá? L5 aí é VT, porque ela está com o processo transverso dela mega, tá? E está junto com o sacro ali, tá? Então, isso é como que a gente faz para contar a escoliose. T12 é a última vértebra que tem costela, tá? Então é importante ter esse parâmetro também, saber isso. E aí você vem com uma linha vertical, lateral, paralela ao solo, a linha do horizonte, e vem. Onde essa linha toca, tá? Primeiro nessa coluna, tá? Tocou ali em T7 e T8, tá? Ou seja, o ápice dessa escoliose está em T7 e T8, a curva torácica dela principal. Essa é a curva, então. Esta é a curva. O que a gente tem que determinar? Qual a vértebra proximal para poder medir o ângulo de cobre e qual a vértebra distal. Nas proximais você vai pegar o platô superior da vértebra e nas distais você vai pegar o platô inferior daquela curva, tá? Aí você vem com essa reta para o outro lado. O outro lado, onde tocou primeiro a coluna, tá? Tocou primeiro em L1. Então, L1 seria a curva, o ápice da curva tóraco-lombar, tá? Então, tá aí. Aí você já determinou onde estão as duas curvas principais. Eu não vou entrar em mérito da torácica proximal, porque ela é um pouquinho mais enjoada, mas é basicamente o mesmo conceito, tá? Daí você vai traçar linhas paralelas em cada reta, em cima dos platôs superiores das vértebras proximais e os platôs inferiores das vértebras distais. Você pode traçar em todas, para você conseguir ver inicialmente, praticar, porque depois você não precisa fazer isso mais. Você vai olhar e identificar qual é a vértebra que está mais inclinada para a concavidade superior e inferior, ou seja, a primeira e a última vértebra que está dentro daquela curva, tá? Então vamos lá, eu mudei de cores ali, até para a gente conseguir identificar direitinho. Bem, tem todas essas linhas, tá? Mudança de cores. Você vai ver qual é a vértebra que está para dentro da curva e qual que começa a sair da curva. Você consegue observar que a linha vermelha de T3, de T4, ela está para dentro da curva e a linha de T2, ela já está começando a sair, a divergir em relação à linha vermelha? Então, a de T2 já faz parte da outra curva, tá? E a de T3 está para dentro da curva, está para dentro da concavidade, tudo bem? Então, a gente vai ficar com essa aí, desculpa, T4. E na parte inferior, a gente vai fazer da mesma forma. Coloquei linhas diferentes até para você conseguir observar e conseguir fazer um raciocínio aí para você mesmo. Qual é a reta que ainda está para dentro da curva e qual começa a sair da curva? Consegue ver que essa linha roxa, ela está começando a sair da curva? Tá? Tá vendo que todas elas estão no platô inferior. Tá? E ela começa a sair da curva. Então, a última que está para dentro da curva é T10. Então, essa participa da nossa curva. Então, a gente vai fazer o platô inferior de T10 e T4, ligar essas duas, medir o ângulo que está ali na ponta. Tá, mas o ângulo ficou muito longe, ele saiu da folha, do raio-x, do papel. Tá? O que você pode fazer é traçar as perpendiculares ali, e a gente sabe que o ângulo das perpendiculares é o ângulo oposto, tá? É o mesmo ângulo que vai estar lá na junção dessas duas, tá? Na confluência das duas retas. Bem, então tá. Eu vou ir um pouquinho mais rápido para traçar a vértebra de baixo. Bem, você vai pegar o platô superior daquela última vértebra que você pegou, tá? Foi T10. Ela já faz parte da curva de baixo, então você vai pegar T10, traçar, você vai pegar L3, que é a última que está para dentro da curva. Consegue observar que L4 já começa a sair da curva?
Então, isso aí eu já estou levando em consideração que você já tem esse conhecimento. Você não precisa traçar mais aquele monte de reta para saber qual que é. Mas se está na dúvida, trace. Tá? Trace para você conseguir acertar, para saber qual é a vértebra que está saindo da curva. Então, tá. Traçamos, o ângulo vai estar em dois pontos. Vai estar ou naquela parte onde ela cruzou, que é o ângulo, vamos dizer, normal. Você pode traçar perpendiculares delas e o ângulo oposto, que é onde está a seta ali, onde é o ângulo de Cobb, tá? Escoliose idiopática do adolescente, tá? Essa foi uma classificação que mudou paradigmas, até então King era a classificação que a gente estudava, quando eu fiz minha prova da SBOT, era que pedia mais era King, poderia pedir ou não a classificação de Lenk, que é essa que eu vou mostrar para vocês, que foi desenvolvida em 2001, tá? Lawrence Lenk foi o sênior desse trabalho, tá? Mas se você for observar, tem nomes extremamente importantes junto com ele nesse trabalho, como o Kate Bridle, o Lowy, o Harms, da Alemanha, entendeu? Betts, ou seja, nomes extremamente importantes no tratamento de escoliose, e todos eles abençoando essa classificação que foi lançada em 2001, e eu fiz a prova da SBOT em 2010. As coisas naquela época acho que andavam um pouco mais lentas do que andam hoje, a velocidade com que as coisas vão acontecendo e as mudanças. Então ainda se cobrava muito King, que ela foi desenvolvida em 1982 e reinou como King por 20 anos, né? Até entrar essa é a nossa classificação que a gente usa hoje. Existem outras classificações, existe classificações de Suzuki, classificação que leva em consideração 3D, mas assim, essa classificação aceita por todos os cirurgiões, todo mundo entende, essa que vai cair na sua prova, provavelmente. Bem, ele entendeu então, como eu falei para vocês, curva torácica proximal, curva torácica principal e curva tóraco-lombar-lombar, tá? Eu já mostrei para vocês onde elas estão localizadas. Ele dividiu essas curvas, então, no padrão de 6, ou seja, escoliose idiopática ela tem um padrão, tá? Ela está sempre dentro daquele padrão. Ah, está fora daquele padrão, então provavelmente não é escoliose idiopática, tá? Vai pesquisar uma causa. Então, nós temos aqui a curva proximal, aí você vai ver se essa curva proximal é estruturada ou não. O que significa estruturada ou não? Para você colocar dentro desses quadrinhos e saber se é uma torácica principal, uma dupla torácica, uma dupla principal, ou uma principal tripla, ou uma tóraco-lombar-lombar, ou uma tóraco-lombar-lombar sendo maior na lombar, tá? Se ela é estruturada ou não e se a curva é maior, tá? Estruturado significa o seguinte, nas inclinações, ou seja, nos bendings do raio-x, elas caem para menos de 25 graus. Gravem isso, 25 graus, para não complicar. Ah, nós que fazemos coluna, que fazemos residência de coluna, temos que decorar uma coisinha um pouco a mais, que seria cifose. Mas poucas vezes isso vai nos atrapalhar, entendeu? Saber se essa cifose é acima de 25, de 20 graus ou não, que determina que aquela curva é estruturada, tá? Então, grava o ângulo de Cobb acima de 25 graus. Esse ângulo de Cobb acima de 25 graus, que está aqui, ó, tá? 25 graus, 25 graus, 25 graus, tá? Para todas as curvas é o mesmo, tá? Já falei sobre o ápice, a localização, tá? Quanto ao modificador lombar, então dentro dessa classificação também, que não é um bicho de sete cabeças, você vai fazer modificador lombar. O que é o modificador lombar? Você vai pegar uma reta em cima do meio do sacro, tá? Nos espinhosos do sacro ali, vai traçar linha sacral vertical, tá? Onde ela tocar no ápice da curva lombar, você vai determinar se ela é A, se ela passa entre os pedículos do ápice da curva lombar. Ela é B, se ela passa tocando nos pedículos, e ela é C, se ela passa depois dos pedículos, tá? Quanto ao modificador torácico, entre T5 e T12, se ela tem menos de 10 graus, ela é uma hipo. Se ela é normal, ela é uma N, ela está entre 10 e 40. E se ela é hiper, ela tem mais de 40 graus de T5 a T12, tá? Então, classificação de Lenk. Você vai falar no final o tipo de curva, de 1 a 6, modificador lombar A, B ou C, modificador sagital positivo, N normal ou positivo hyper, tá? Classificação, um exemplo, então, 1B+, tá? Seria a classificação final de Lenk. Isso determina o tratamento, isso nos diz mais ou menos sobre o prognóstico de cada patologia da esclerose idiopática do adolescente. Não vai querer aplicar a classificação de Lenk para a esclerose idiopática infantil, que não tem nada a ver, tá? Então, vamos lá. Tá vendo aí no raio-x do perfil? Vamos começar por ele, já que a gente falou menos sobre o raio-x do perfil. T5 a T12, você vai medir o ângulo, 29 graus, torácico N, tá? Está entre 10 e 40. Torácica proximal. Torácica proximal,
22 graus, tá? Que com as inclinações, tá? Inclinações cai para 4 graus, tá? Nas inclinações tem sempre que cair. Se você medir a inclinação e aumentou, meu amigo, quer dizer que você está medindo para o lado errado. A inclinação para o lado errado naquela curva. Entendeu? Então, esse entre parênteses que a gente coloca no raio-x, quer dizer, caiu para 4 graus. Tá? Torácica principal ela tem 50 graus, nas inclinações caiu para 35. A tóraco-lombar, ela tinha 63 graus, que caiu para 54. O modificador sagital, olha bem, a linha vertical sagital, sacral, ela está modificador tipo C, ou seja, os pedículos do ápice da curva lombar, elas passaram depois dessa reta. Tá? Então, tipo C. A entre eles, B, tocando um deles, C, depois do ápice, tá? Tá, então aqui os bendings, que seriam as inclinações, raio-x com inclinação. Ó, torácica proximal, como eu falei para vocês anteriormente, 4 graus, lombar caiu para 54 e torácica principal 35, ou seja, as duas, a tóraco-lombar, lombar caiu para 54, ou seja, acima de 25 graus, e a torácica principal para 35 graus, ou seja, também acima de 25 graus. A torácica proximal é relevante? Não, não é relevante, porque ela caiu para menos de 25 graus, ou seja, caiu para 4. Inicialmente ela era 22, ou seja, já sabia que ela não era uma curva estruturada, não era uma curva importante, que ela era 22 graus. Tá? Vamos esse outro caso, esse é um caso um pouquinho mais difícil, vamos dizer assim. A torácica proximal tinha 52 graus, e com a inclinação caía para 39, torácica principal 100 graus, caía para 75 nas inclinações, tóraco-lombar, lombar 48, que com as inclinações caía para 40. Tá? Então, quais são as curvas importantes aí? As que estão acima de 25 graus depois das inclinações, ou seja, todas. Então, uma triple major, tá? Essa é uma triple major. E aí você vai pegar a classificação, vai ver lá a triple major tipo 4, tá? Aqui mostrando as inclinações dessa paciente, tá? De 100 graus caiu para 75, lombar de 48 caiu para 40, e a torácica proximal para 39, ela caiu. Ou seja, todas as três curvas são importantes, são estruturadas. Tá? Modificador lombar do tipo A, ou seja, o ápice da curva lombar, que daria mais ou menos ali em L4, até porque essa paciente tem um pouquinho padrão atípico, mas ela não ela é idiopática, tá? Posso garantir para vocês. A curva dela é um pouquinho estranha, mas é idiopática, porque ela já tem 37 anos e tem degeneração L4, L5. Ou seja, ela tem uma escoliose idiopática do adulto. Ela já foi do adolescente. Ela já foi do adolescente. Nesse caso, ela foi do adolescente, não tratada, e hoje ela tem uma escoliose idiopática do adulto com degeneração, inclusive com estenose, tá? Pegando a raiz de L5, com muita dor. Modificador torácico sagital, N, tá? Porque entre T5 e T12, ela tem 33 graus, ou seja, N. Classificação de Lenk, então, 4AN. O tipo 4AN não é bem essa classificação, porque o Lenk desenvolveu recentemente uma classificação justamente para o adulto que tem degeneração, ou seja, aqueles esqueletos maduros, já existe uma classificação para isso. Bem, e para entender se esse paciente vai ter uma evolução boa ou ruim, paciente jovem, uma criança, tá? Esse é um trabalho bastante importante, que até hoje a gente utiliza ele, é um trabalho de 84, mas que tem um peso bastante importante, leva em consideração a maturidade da curva, tá? O que você vai levar em consideração para entender a maturidade da curva? A gente leva em consideração no raio-x, no próprio raio-x que a gente pede para escoliose, o sinal de Risser, tá? Então, o Risser vai de 0 a 5, tá? Sendo 0, você não vê essa apófise de crescimento na crista ilíaca. 1, ela vem sempre fechando de lateral e se formando de lateral para medial, tá? 1 teria 25% de lateral para medial, 2 seria até metade dela, 75% 3, 4 seria, você consegue ver ela toda, tá? Você consegue, esse aqui é um Risser 4, tá? O 5, que ela se fechou toda. Ah, é difícil diferenciar o 5 do 0. Mas a diferença do 5 para o 0 é grande, você vai ver também cartilagem trirradiada, vai ver outros parâmetros, tem caracteres secundários, se já tem menarca. Ou seja, se tiver tudo isso, você vai pensar mais no 5 do que no 0. Tá? O 0 seria o paciente que tem um extremo potencial de crescimento ainda. Tá? Bem, esse é um trabalho também fantástico, tá? Que eu acho que é interessante para quem gosta de escoliose, quem pensa em fazer coluna, pegar esse trabalho para dar uma lida. Deixa eu ver se tem alguém ainda pedindo aqui para entrar. Vamos lá, vamos voltar então. Perdão, aqui.
Tá, esse trabalho, então, é um trabalho extremamente importante. Esse gráfico ele leva em consideração o quê? Quantos centímetros por ano essa criança cresceu, tá? E a idade em relação à menarca, tá? O que ele observou? Logo depois do pico de crescimento máximo, que é aqui, ó, ele apresenta a menarca, tá? Quanto tempo depois? Menos de um ano. Tá vendo aqui? E depois a capacidade de crescimento dela cai bastante. A gente sabe o quê? Que a escoliose depende da capacidade de crescimento. Quanto maior o potencial de crescimento essa pessoa tem, maior potencial de crescimento daquela escoliose. Então, isso para a gente é ruim, nos terroriza um pouco. Chegar uma criança com 10 anos de idade, com 30 graus, para mim, é totalmente diferente de chegar uma criança com 30 graus, com 13, 14 anos e já menstrua há 2 anos, entendeu? Então, eu vou ficar menos preocupado, tá? Então, olha só, o pico de crescimento máximo seria o valor de maior predição, é o melhor parâmetro que a gente tem, só que a gente tem que ficar avaliando essa pessoa sequencialmente, vendo a altura, peso e tudo, para ver onde está o pico de crescimento máximo dela. Ah, chegou próximo a 12 centímetros, tá aí, ó, entre 10 e 11 centímetros, vamos dizer assim, por ano de crescimento. Ou seja, ela está no pico de crescimento máximo, entendeu? E depois disso, o crescimento dela vai cair bastante, aí vai apresentar um Risser 1, Risser 2, entendeu? E aí por diante, tá? Ah, tá vendo aqui que lá pelo quase próximo do Risser 4 para o Risser 5, ela está já teve a menarca há 2 anos, tá? Então ela está terminando o crescimento, ou seja, o potencial de crescimento dela aqui, ó, é mínimo. Bem, vamos para o tratamento então. Enfim, falamos da classificação, falamos de fatores que influenciam no histórico da evolução da escoliose idiopática do adolescente, e vamos falar dos tratamentos. Esse é um colete de Milwaukee, tá? Ele pegava occipito lombosacro. Órteses, ele é terrível, né? Foi utilizado por muitos e muitos anos, aí eu prescrevi bastante dele ainda. Recentemente a gente já não usa mais, faz anos já que eu não prescrevo o colete de Milwaukee, tá? Mas você pode ver que ele tem essa parte que está bem próximo do mento, ela é irritativa, ela tem que ficar 2 a 3 centímetros mais ou menos do ângulo da mandíbula, para quê? Para que ela faça uma distração ativa dessa escoliose na tentativa de correção, tá? A gente passava mais esse colete para pacientes que tinham um ápice da curva torácica acima de T8. Abaixo de T8, a gente podia passar um Boston, por exemplo, ou um tóraco lombosacro, órteses. Bem, o tratamento de escoliose então, é bastante antigo, desde Hipócrates, está mostrando aí, é uma figura bastante interessante, que colocava na mesa de tração, puxava de um lado, puxava de outro. Bem, a situação do tratamento de escoliose é um pouco mecânica, a gente sabe disso, mas tudo tem um estudo por trás e tudo isso houve anos e anos e anos de desenvolvimento para chegar ao que nós temos hoje. Então, isso é uma situação bastante rudimentar, tá? Nos anos 50 e 60 se fazia gesso de corpo inteiro, parece um absurdo, mas é o que se fazia na época, tá? Vocês podem observar aqui essa lateral aqui, ó, não é o braço da criança, tá? Isso aqui é onde o pai ia carregar essa criança, tá? Ou eles faziam cirurgia, tá vendo aqui? Eles faziam uma janela para fazer uma cirurgia e rodava o gesso depois, tá? Decorticava, colocava enxerto ósseo, fechava, rodava o gesso e fazia uma janela para fazer o curativo e tudo mais. E deixava aberto também para fazer, né, o que precisa das crianças. Então, imagina isso depois de algum tempo de uso. Por exemplo, eles iam usar isso aí, às vezes anos. É complicado. Então, mas esse era o tratamento que se tinha naquela época. Também rudimentar, para a gente soa um pouco estranho, mas é o que tinha. Ah, tinha que ter coisa melhor? Tinha. Então vamos lá, vamos seguir. Bem, o uso do controle o uso de colete é importante? É super importante, tá? O que, que tem que ter? Tem que ter alguns parâmetros. Você não vai colocar um colete, ou seja, não vai colocar um pauzinho reto do lado de uma árvore já com 30 anos de idade torta para tentar deixá-la reta. Meu amigo, isso não vai acontecer. Tá? Você tem que ter o quê? Imaturidade, capacidade de crescimento, tá? Primeira coisa. Então, até RISER 3, dá para você indicar o uso de um colete, tá? Curvas moderadas, tá? Tem que estar indicadas para curvas moderadas, entre 20 e 45 graus. Eu uso um pouco mais, 25, 30 graus, até os 45, às vezes até pode estender um pouquinho mais, 45, antes de 50. Mas é visto que acima de 50 graus não tem indicação mais, tá? Do uso do colete. Por quê? Você vai só causar problemas. Até uma curva de alta magnitude. O colete não tem potencial para segurar isso. Você vai causar desconforto no paciente, úlcera de pressão, e outros problemas, além de psicológicos, né? Porque usar esse colete, a indicação é de mais de 12 horas por dia, o ideal é 23 horas por dia, ou seja, não é fácil, ele vai ter que dormir com o colete, vai tirar 1 hora por dia apenas para fazer o asseio, tá? Então, quanto mais horas, melhor. Geralmente hoje a gente tende a falar para a criança tirar o colete só para ir para a escola, ou seja, 4, 5 horas por dia ela fica sem o colete, o resto ela vai usar
É, e acho que isso aí ajudou bastante no tratamento dessas crianças. Esse é um trabalho bastante interessante também para quem tiver interesse. Vale a pena procurar o uso do colete no controle da curva da escoliose idiopática do adolescente. Tem esse outro trabalho bastante interessante, foi bastante polêmico esse trabalho também, porque é um trabalho muito cêntrico, usaram dois grandes grupos de pacientes, tá? E colocaram colete num grupo de crianças e outro grupo sem colete, tá? Esse trabalho teve que ser interrompido, porque 72% aqui embaixo, ó, 72% tiveram bons resultados com o uso do colete contra 48%. Então, ele era antiético, ou seja, é antiético você não usar um colete, pelo menos um colete, uma criança em tratamento de escoliose. Tá joia? Tratamento ainda. Esse é um colete mais novo, um colete 3D, mandado fazer, sob medida, bem personalizado, porque 3D só serve para aquele paciente. Não dá para você mandar fazer, às vezes, com quem faz órtex para você. É uma situação, muitas vezes, que usa tecnologia bem apurada para poder fazer esse colete moldado, ele fica perfeito, aí tá até uma matriz, né? Então fica bem feito, né? Mas é um colete que pega bem, molda bem, ele é confortável. Aliás, o colete não pode ser muitas vezes muito confortável, né? Ele tem que ser irritante, porque senão ele não está fazendo o serviço dele. Ele tem que trazer a escoliose para o local. Uma coisa bastante importante antes de colocar o colete é falar com a família que esse colete, a intenção dele não é corrigir a escoliose, e sim não deixar progredir tanto, tá? Bem, um outro tratamento que hoje em dia a gente usa bastante teve assim bons resultados, mas nada assim para falar que vai substituir os outros tratamentos. É o uso do exercícios específicos para escoliose. Você pode fazer ele adjuvante ao uso do colete. Então, usa o colete, faz seu exercício específico para escoliose. Desvantagens é que você precisa de um profissional especializado nesse tipo de técnica. Geralmente um fisioterapeuta, tá? Bons, eu tenho alguns aqui em Belém, que são excelentes em fazer esse tipo de técnica, tá? E utilizando essa técnica junto com o colete foi melhor do que o colete sozinho, tá joia? Você faz contraturas musculares de um lado da curva, relaxamento de outro, ou seja, o alongamento de um lado. Ele tem que fazer exercícios em casa também, ou seja, o paciente tem que participar, tá? Não adianta ele ficar só como um passivo no tratamento dele, ele tem que participar no tratamento, e isso é uma técnica mais moderna. Como eu falei, profissionais especializados, convênio geralmente não cobre, então acaba gerando custos, talvez um pouco fora da realidade que a gente tem hoje, ou seja, não são todos os meus pacientes que têm indicação de fazer uso desse tratamento que fazem, justamente por causa de custo, tá? Mas é uma situação nova, tá? Exercícios específicos para escoliose. Quanto ao tratamento cirúrgico, vamos lá, é aquilo que a gente mais estuda, mais vê falar, porque é a parte mais complicada do negócio. O que nós estamos tratando? É importante saber o que nós estamos tratando. É uma deformidade, a gente está tratando a dor desse paciente. O paciente com escoliose tem dor? O paciente com escoliose idiopática do adolescente, teoricamente, ele não tem dor. A dor dele é igual dos outros pacientes na mesma faixa etária, tá? Quando esse paciente se torna um adulto e não foi tratado, ele tem degeneração maior, porque a coluna funciona como se fosse uma engrenagem, ela tem que funcionar certinho. Se essa engrenagem está um pouquinho fora do lugar, ela vai desgastar mais ao longo do tempo, ou seja, 20, 30 anos depois, esse paciente vai ter já uma protusão discal, uma hernia de disco, um bico papagaio, principalmente na coluna lombar inferior, que é onde desenvolve mais esse tipo de patologia, tá? Então ele vai ter dor maior quando ele tiver 40 anos, maior que a população em geral na mesma idade dele, acima dos 40 anos de idade. Mas na fase ainda adolescente, não. A patologia é igual, vai sentir dor igual. Tá? Às vezes existe a dor, existem trabalhos mostrando a dor psicológica da deformidade. Bem, você pode saber que essa pessoa é uma mulher na fase adolescente, tá? Na fase que a autoimagem dela é a coisa mais importante que ela tem, entendeu? E a autoimagem dela está alterada, porque ela tem uma deformidade. Ela coloca um vestido, não cai igual o vestido das amiguinhas, entendeu? Cai retinho, bonitinho. Então, isso também é um fator psicológico causador de dor, tá? É importante pensar sobre isso. A questão de estenose, de déficit neurológico, raramente vai ter nas escolioses. Isso aí vai dar uma situação para a escoliose degenerativa, já é uma outra situação. Acho que não é, a gente não tem que entrar muito nesse método, senão não vai dar tempo. Bem, quanto ao tratamento cirúrgico. Tratamento cirúrgico, aí mostrando uma imagem que eu achei bonita, eu peguei no meu banco de imagens que eu tenho que eu pago, né, para ter. Então, são todas essas imagens que eu mostrei para vocês aqui, estão dentro do padrão de autorização certinho.
uma cirurgia de escoliose, né? Uma cirurgia de escoliose degenerativa. Tá? Harrington, 1960. Vamos lá, fazer uma retomada histórica. Nós falamos de 50, 60, agora vamos falar de Harrington. Harrington, ele foi essa haste de distração sequencial, ela tem uma cremaleira, você fazia a via de acesso do paciente, colocava esses ganchos em cima e abaixo, tá? E distraía. Você fazia só distrair essa curva. Com isso, ela alongava, você diminuía a curva. Você consegue ver, observar a escoliose aqui no meio, aqui, ó. A escoliose em S, aqui no meio. Você colocava enxerto ósseo ali, decorticava, colocava enxerto ósseo, fechava, rodava esse gesso. Ela ficava com esse gesso cerca de mais ou menos 6 a 9 meses, que é o tempo que cicatrizava, tá? Eu encontrei, inclusive, no porão da Santa Casa, quando a gente estava lá na residência, lá, uma caixa de Harrington lá, tá? Acho que é mais histórico mesmo a situação, porque eu nunca vi colocar e também não tirei de ninguém, Harrington, tá? Já o próximo, que é o Luke, eu tirei bastante, não coloquei em ninguém, mas eu tirei bastante. Harry Luke, Luke Cardoso, tá? Foi uma técnica desenvolvida na década de 70, tá? Por uns mexicanos, tá? Uma técnica que foi muito bem aceita, justamente porque não teria que usar o colete no pós-operatório, tá joia? Então, colocava-se uma haste reta, amarrava fios subliminares, ou seja, debaixo da lâmina, ou seja, o risco neurológico de colocar esses fios era um pouco alto, porque você passava com ele do lado da medula, sempre, tá? Aí, passando aqui, ó, esse fio, tá vendo esse amarelinho aqui? Esse amarelinho ali é a medula, tá? Você passava ali, sei lá, 20, 30 fios subliminares, né? O risco neurológico era alto, e naquela época a gente não tinha monitorização neurofisiológica, tá? Então era teste de despertar, o negócio era um pouquinho mais bruto que se tem hoje. Aí uma paciente que utilizou isso, desvantagem dessa técnica é que ela geralmente arrebentava esses fios subliminares nos ápices do término, né? Daquela escoliose, até pela força que se tinha ali, era fios, amarrilhas, não seguravam tanto assim, embora a lâmina é extremamente resistente, forte, ou seja, o Luke acertou nisso aí. Hoje a gente usa jazz band no lugar disso, que é uma técnica também excelente, ou seja, a gente está voltando um pouco atrás e pegando alguns conceitos de Luke para colocar para atualidade, tá? Cottrell Debussy, Yves Cottrell e Jean Debussy, franceses, né, pelo nome. Em 1980, então, eles desenvolveram essa técnica que está bem próximo do que a gente usa hoje, tá? Ele colocava, então, parafusos pediculares, como está aqui, tá? Na coluna lombar, ganchos e contra-ganchos na coluna torácica, tá? Podia até associar com aquela cremadeira que eu mostrei para vocês do Harrington, tá? E ele colocava a haste, olha só, a haste moldada na escoliose. Escoliose não desvio lateral, ele colocava a haste na concavidade primeiro, tá? Moldada com aquela escoliose. E quando ele girava só essa haste, tá vendo aqui? Ele girava essa haste, o paciente ficava no AP reto, tá vendo aqui, ó, ficou reto, transformou aquela escoliose numa cifose. Ah, excelente, porque a patologia de escoliose, ela deixa o paciente com a coluna já retificada, entendeu? Ela está torta no plano coronal, mas está retificada no plano sagital. Se você for olhar, então você corrigia tudo. Excelente. Excelente essa forma de ter essa técnica. E foi muito bem aceita. Uma haste rígida em cifose, ou seja, está modelada na escoliose, mas você girava ela, ela virava cifose. Então, uma técnica muito boa, é utilizada até hoje, esse tipo de princípio ainda no tratamento. São as manobras que a gente faz durante a cirurgia. Bem, e aí foi chegando próximo do que a gente tem hoje, tá? Parafusos pediculares na coluna lombar, torácica inferior também, vai subindo para torácica média e superior, aí o cagaço ia chegando, e aí colocava-se mais ganchos. Bem, quando eu estava na residência de ortopedia, né, a gente colocava já parafuso pedicular em toda a coluna, tá? Mas um pouquinho antes, em algum serviço, naquele mesmo momento, usava-se bastante ainda ganchos, tá? Na coluna torácica, justamente pelo risco, né, neurológico que se tinha, já que não se tinha monitorização e não se tinha prática de parafusos pediculares na coluna torácica, já que os pedículos são um pouco mais estreitos. Tá? Aqui mostra como é que é a técnica de colocação de parafusos, os pontos de entrada desse lado, tá? No perfil, no AP, os pontos de entrada dos parafusos, tá? A colocação na vértebra torácica, tá vendo como é que entra o número 2? Ó? O número 2 passa bem próximo da medula e na concavidade ela está jogada justamente para cá, onde os pedículos estão mais displásicos, tá? Então você coloca o número 2 depois passa o parafuso, ou seja, passa ali pertinho da medula, cerca de 2 milímetros, 3 milímetros ou até menos para não pegar a medula. Ou seja, tem que ter prática. Não adianta um cirurgião de deformidade que não tem prática com escoliose querer operar uma escoliose sozinho, que vai dar bronca. Tá?
É importante ter um certo treinamento nesse tipo de técnica cirúrgica prévia para poder estar colocando esse parafuso, até porque a anatomia muda toda. Deformidade não é a mesma coisa de uma coluna que não tem deformidade, tá? Então, colocação aqui do parafuso, depois, e esse aqui é mostrando uma vértebra lombar, vamos dizer assim, um pedículo bem mais robusto, olha o tamanho do pedículo, ou seja, o risco de pegar uma situação aqui dentro, mesmo que pegue, a medula a gente sabe que vai só até L1, L2, tá? Abaixo daquilo ali só a raiz, e hoje a gente consegue monitorizar tudo isso, tá? Fantástico, vamos falar isso para vocês também. Então, as manobras de correção, distração, isso aí a gente usa geralmente a la carte hoje em dia, usa tudo que você pode para poder equilibrar essa curva. Então, faz distração, faz modelagem in situ, que seria já essa segunda aqui, faz compressão e contra distração, né? Para você conseguir equilibrar os pedículos, tá? E deixar essa curva o mais próxima do normal possível. Tá joia? Existem também osteotomias, mas acho que isso aí já seria uma outra aula, né? Osteotomias que a gente faz em ponte, osteotomias até mais agressivas. Bem, o tração a gente usava muito na CD, tá? Onde eu fiz minha residência também de deformidade. E a gente colocava um halo craniano e aumentando sequencialmente. Esse aqui é um trabalho da USP Ribeirão, que é bem próximo aí de vocês, tá? Dr. Elton, tá? E ele colocava-se tração e nessas crianças com curvas escolióticas de alto grau, a gente para conseguir tentar corrigir já pré-operatoriamente essas curvas, a gente colocava tração, começava com geralmente 10% do peso dessa criança e aumentando 250 gramas por dia, avaliando sempre o neurológico. Se essa criança começava com nestagma ou perda neurológica, a gente parava e já fazia a cirurgia, ou quando essa criança começava já a sair da cadeira, né? Aí a gente via que não dava mais para poder manter esse tratamento e indicava-se ali a cirurgia. O paciente ficava semanas dentro do hospital internado e a gente acabava tendo um relacionamento bem próximo de cada criança. Ou seja, todas as crianças que eu coloquei halo craniano pré-operatório, eu conheço tudo sobre essa criança, tá? Porque a gente passou muitos dias juntos, todo dia lá, passava visita, tinha que fazer um exame físico bem feito e foi bastante interessante essa prática que eu tive. Bem, hoje em dia eu não uso mais isso, eu uso a tração esquelética transoperatória na maioria dos casos. Esse aqui é aquela paciente que eu mostrei para vocês com escoliose idiopática, tá? Naquela foto, aquela primeira foto lá daquelas quatro. Tá? Você pode ver que eu coloquei uma tração esquelética, ela tinha uma curva de 105 graus, e com a tração transoperatória, eu não coloquei pré-operatória, transoperatória. Tá vendo ali que tem um pênfito nela amarrado na cabeça dela, e embaixo tem tração esquelética nos dois fêmurs, com estribos, tá? E olha só, quanto melhorou? Você lembra quanto era funda essa escoliose? Olha o quanto já melhorou antes de eu fazer a incisão. Aí só é a marcação, tá? A marcação de onde eu ia na minha escoliose. Eu tinha que entrar em L5 nela justamente porque ela tinha degeneração L4, L5 bastante acentuada com estenose. Bem, outra técnica cirúrgica, Vertebral Body Tethering. Isso é uma técnica nova, uma técnica bastante inovadora que vem ganhando bastante adeptos no último IMES, que é a reunião anual do SRS, que eu tento participar todo ano. Foi o que mais foi discutido nos últimos 2 anos, que é uma técnica minimamente invasiva, ou seja, isso aí é bastante interessante. É uma técnica que usa toracoscopia, que estava mostrando aqui, ó, toracoscopia para colocação dos parafusos, tá? E videolaparoscopia para colocação dos parafusos na curva do outro lado, na tóraco-lombar-lombar. E de um lado você vai colocar esses parafusos só na convexidade, tá? Você vai colocar na convexidade dos parafusos, colocar essa linha aqui, que é uma linha de Sulene, tá? Que é da Zimmer, tá? E esse paciente tem que ter o quê? Tem que ter potencial de crescimento. Isso, então, teoricamente, substitui o colete, tá? O uso do colete. Então, você vai e coloca esse tipo de cirurgia nesse paciente. Você vê que no raio-x aqui você não vê artrodese, não vê haste rígida, ou seja, o paciente tem movimento e essa corda é extremamente forte para aguentar o crescimento desse paciente. Os parafusos também têm uma rigidez bem acentuada, justamente para ser colocado no corpo vertebral, tá? E conforme esse paciente vai crescendo, aquela lei de Holter-Volkmann, ela já dá uma mudada e faz com que a zona de tensão ela fique na convexidade e a zona de distração na concavidade. E então esse paciente tem que ter esse potencial de crescimento para crescer e ajustando essa curva gradualmente, joia? Então é bem interessante porque a gente coloca, o paciente vai estar torto ainda, a sala da cirurgia ainda bastante torto, e conforme esse paciente vai crescendo, vai corrigindo. Tá? Então, Vertebral Body Tethering não é uma realidade que a gente ainda tem aqui para a gente no Brasil, mas vários locais do mundo já está sendo realizado e eu
tive a oportunidade de ganhar nessa pandemia, né, a possibilidade de fazer um fellow, tá? E esse fellow pretendo fazer com o LEN, que eu já fui aceito lá, e eu quero ver esse tipo de técnica, é o que eu mais quero hoje em dia. Bem, monitorização neurofisiológica, isso também foi um grande avanço que a gente teve nas nossas cirurgias. Eu comecei na minha residência a ver e fazer cirurgia na Ribeirão, a gente não tinha neuromonitorização. A gente fazia o teste de despertar, ou seja, a gente colocava os parafusos na coluna lombar. Se tivesse alguma dúvida, despertava o paciente naquele momento, colocava os parafusos na coluna torácica, despertava novamente aquele paciente para ver se tinha algum déficit, ou seja, isso demorava muito para o anestesista acordar esse paciente, entendeu? E depois colocava as hastes, derrodava e acordava de novo esse paciente para ver se tinha algum déficit. Poxa, isso demorava muito, atrapalhava muito a nossa cirurgia, ou seja, se tivesse algum déficit também, a gente ia saber só minutos depois, ou às vezes meia hora, uma hora depois que ocorreu aquele déficit. Na neuromonitorização, a gente faz hoje em tempo real. Então, a Érica está aí, ela é neurofisiologista nossa, e ela sabe que a taxa de lesão neurológica hoje em dia caiu bastante, ela está por volta de 0,5%, ou seja, muito baixa. Então, isso é uma situação que a gente não pode abrir mão hoje mais, até do ponto de vista legal, de utilizar isso nas nossas cirurgias de escoliose. Tá joia? Outros avanços, sangramento. Então, sangramento era um grande problema nas nossas cirurgias. Hoje a gente faz anestesia e hipotensão, a gente faz anestesia usando máquinas de reciclagem do sangue, ou seja, autolog, cell saver, mais ou menos um terço do sangramento que houve volta para o paciente, a gente utiliza isso nas nossas cirurgias e isso é fantástico o resultado. Tá? Geralmente o paciente faz uma cirurgia de escoliose e não toma nenhuma bolsa de sangue, ou toma só aquela que é dele. Então, aquele sangue que saiu da cirurgia dele, ele toma ali no momento. Tá? O que antes, assim, eu peguei essa fase de transição, era no mínimo 3 bolsas de sangue por cada cirurgia, no transoperatório. No pós-operatório ainda tomava às vezes mais um, ou seja, o risco de problemas, porque tem que pensar que toda bolsa de sangue que a gente está dando para um paciente é um transplante que a gente está fazendo, ou seja, o risco existe. Tá? O melhor controle de temperatura de sala, temperatura do paciente também, a gente usa hoje os colchões ali que aquecem, um arzinho que coloca ali, então aquece o paciente, mantém melhor controle de temperatura, melhor sangramento. Tá? Profilaxia a gente usa geralmente hoje em dia nas nossas cirurgias de escoliose de grande porte. Ácido tranexâmico, na dose, essa é uma dose, cada escola tem uma dose, às vezes entra com 50 por quilo, no inicial mais 3 gramas por quilo hora, a gente usa 30 por quilo na de entrada, mas isso não é uma regra também, tem anestesista que quer fazer diferente, quer fazer 50, vai da escola dele. Mas isso melhorou muito o sangramento, tá? Bem, técnicas minimamente invasivas, além daquela que eu mostrei para vocês, que tem que ser esqueleto imaturo, ou seja, substitui mais ou menos o colete. Essa também é uma técnica minimamente invasiva, que é bastante interessante. Dr. Loft Miladi, 2020, ele fez esse trabalho excelente, tá? Ele já não usa mais a zona de artrodese nessas curvas, mas você faz uma construção super resistente, estável, na parte inferior, ou seja, bipolar por quê? Técnica bipolar. Você faz na parte inferior uma técnica extremamente resistente, pegando o ilíaco com o sacro. Tá vendo aqui? Parafuso aqui, ilho e sacro, tá? Aqui embaixo. Você faz uma incisão aqui embaixo, faz uma incisão aqui em cima. Aqui em cima você vai colocar ganchos e contra-ganchos na coluna torácica, ou seja, menor risco, mais fácil de colocar. E faz uma incisão aqui embaixo, coloca esses parafusos aqui, que dão uma resistência extremamente importante. Geralmente usada com seis hastes, tá? Duas que descem daqui, duas que vão passar para a parte de baixo sem fazer incisão aqui, ou seja, vai passar debaixo da face, tá? E aqui embaixo você vai fazer também duas hastes que vão subir por meio de conectores tipo dominó, que são esses aqui, ó, tá? Esse pequenininho dominó vai ligar essas hastes e você vai fazer uma cirurgia com tração transoperatória, ou seja, você vai reduzir já antes de você fazer a sua cirurgia. Reduziu, legal, tá bem. Geralmente está indicado para pacientes com escolioses neuromusculares e podem ver aqui que ele tem descontrole de bacia. A bacia dele não está alinhada, tem desequilíbrio de bacia, tá? Mas você consegue melhorar bastante a curva, olha só. Daqui para cá, para cá, para cá, para cá, olha só. Melhorou bastante, uma técnica minimamente invasiva, porque a gente sabe que escolioses neuromusculares era o grande problema que a gente tinha. É o que a gente mais operava na CD em São Paulo, mas é uma grande chance de complicação. Essa técnica diminui as complicações, porque diminui sangramento, diminui incisão, ou seja, menor taxa de infecção e tudo, tá? Então, ano passado ele deu um curso para a gente aqui no Brasil, lógico, online, né? A gente, todos os cirurgiões de escoliose, muitos deles que tinham interesse, foi para Goiânia.
até pela Sociedade Brasileira de Escoliose, e lá e desse curso online, junto com outros colegas com mais experiência nesse tipo de técnica, para excelente. Eu tenho vários casos solicitados que eu vou estar realizando logo mais, é um material um pouquinho mais específico, mas nós já temos aqui no Brasil nada diferente do que a gente já usa nas escolioses normais em termos de valores, ou seja, não encareceu a cirurgia e diminui bastante riscos e complicações. Bem, vamos lá. Essa é aquela paciente que eu mostrei para vocês, com escoliose do adulto, de 37 anos, com uma estenose L4, L5, então tive que descer até L5, ela é uma 4CN, não é uma 4CN, porque existe a classificação hoje de Lenk também para escoliose do adulto, ela é um tipo 4. Os tipos são os mesmos, muda algumas coisas. Ela está balanceada no plano coronal, sagital, tá? E tem a degeneração ali na lombar inferior, ou seja, é um tipo 4, tem outros parâmetros aqui que não vale a pena entrar em consideração para vocês, mas uma escoliose de 100 graus na torácica proximal, uma tripla curva, uma triple major, tá? Olha só como é que ficou o resultado, o paciente ficou excelente. Quer saber? Eu precisei de fazer uma osteotomia nessa paciente, e foi aquela que eu mostrei para vocês que eu usei a tração esquelética no transoperatório dela, e lógico, ela nem viu tração, nem nada, mas lógico, falei para o paciente que eu ia colocar uma tração, os riscos daquela tração e tudo mais, mas olha o resultado, não fiz osteotomia alguma nessa paciente, tive um excelente resultado. Então, esses são os resultados que a gente tem hoje com a utilização dos materiais mais modernos, com as técnicas de derrotação e tudo mais. Bem, essa outra paciente é um 6CN, tá? Ou seja, ela tem a curva lombar, tóraco-lombar mais importante do que a torácica, tá? A principal, por ter 63 graus cai para 54, 50 graus caía para 35, a torácica proximal dela já era pequena, ou seja, menos que 25 graus, não era importante, então tipo 6. O C, que é a linha sacral vertical, ela passa depois do pedículo, tá no ápice da curva, e o tipo N, que ela tem uma cifose torácica de 29 graus, você vai ver no perfil aqui, tá? Esse aqui eu já dei os valores das inclinações, que estão aqui o 35 entre parênteses e 54 entre parênteses, tá? Então está aqui equilibrada no plano sagital, muito bem equilibrada, a paciente está satisfeita com o tipo de curva que ela tem, tá? Atualmente ela ficou bem alinhada, tá? Você vê que a gente tenta refazer a cifose torácica mais ou menos dentro daqueles padrões e sendo compensada também pela lordose lombar, tá? Então a paciente está muito satisfeita, já tem mais ou menos uns 3 anos de cirurgia, está feliz da vida. Essa é um outro paciente que foi operado também de escoliose. Você pode ver que o padrão de curva dela é um pouquinho diferente, mas é uma curva típica de escoliótica. A escoliose idiopática do adolescente, é uma paciente de 18 anos de idade, que também ficou extremamente satisfeita. O maior problema dela era ter que andar todo dia com essa curva escoliótica. Eu fiz uma cirurgia teoricamente minimamente invasiva por ser um UBN, tá? Ou seja, a torácica principal dela é a principal curva dela, tá? O B significa que passa, toca um pedículo se eu traçar a linha sacral vertical. Você só de olhar hoje em dia, depois de uma certa prática, você já sabe qual é a classificação de lente que está aquele paciente, tá? Você tem que fazer umas medidas ali, lógico, né, principalmente dos ângulos, mas é um BN, tá? Essa paciente fez uma escoliose seletiva, tá? Fizemos uma escoliose seletiva. Paramos no ápice da cifose torácica, isso é um pouco chato, mas é uma paciente jovem, mantive toda a musculatura dela ali em T8, e preservada, até para colocar esses parafusos, ou seja, decortiquei, estraguei o mínimo possível ali em T8. Se fosse uma paciente de idade, provavelmente ela ia ter um PDF, um PDK que iria atrapalhar, não pode parar no ápice da curva, geralmente a gente tenta parar um pouquinho depois, mas não dava para parar um pouco embaixo, porque essa aí estava dentro do ângulo de Kobe. Esse é o resultado dela, ou seja, a paciente está extremamente satisfeita, a mobilidade que ela tem abaixo de L3, onde a gente parou inferiormente, é fantástica, porque onde movimenta mais é de L4, L5, L5, S1, se você puder preservar e parar em L3, excelente, foi o que nós fizemos para essa paciente, está muito satisfeita, muito feliz. Ela já deve estar por mais ou menos um ano de pós-operatório fazendo atividade física, ou seja, voltou à rotina normal dela. Tá? Então, mensagem final. O que nós aprendemos nessa aula, o que nós conseguimos, às vezes, reavivar, né? Entender a escoliose, diferenciar as formas, medir os ângulos, classificação, epidemiologia, identificar as causas, diferenciar as curvas, avaliar o paciente clinicamente, entender a escoliose idiopática, tá? Classificação de Lenk, que seria a escoliose idiopática do adolescente, e orientar o tratamento. Bem, todos esses pontos, então, foram atingidos, tá? Essas são algumas referências, além daquelas que estavam na aula. Tem mais referências também, se vocês forem procurar. Na minha aula eu falei sobre várias delas, mas são algumas das referências. Essa é a foto da nossa residência, aqui de Belém, mais ou menos 2 anos, tá?
Muito obrigado. Não, um ano, na verdade. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. E é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato através do meu e-mail, tá? Ou mesmo perguntar aqui, tá? É um prazer poder estar junto com vocês. Bom, primeiramente, obrigado, Dante, pela aula. É sempre bom a gente receber aí grandes amigos e com conhecimento vasto igual você na área. Eu queria deixar primeiro aberto aí para se alguém queira fazer alguma pergunta para você. Senão depois eu queria enfatizar algumas coisas importantes da aula, mas primeiro queria abrir aí se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Dante. Sou Dante, Daniel, R3, bom dia. Bom dia. Queria agradecer mais uma vez aí a sua participação, foi de extrema valia para a gente na residência e é bem engrandecedor. Espero que possa acontecer mais vezes também. Doutor Dante, eu queria saber, eu tenho uma dúvida daquela classificação de Nash-Moe. A gente estuda lá aquela variação dos pedículos, mas eu não entendo a parte da aplicabilidade disso. Então, aquela classificação onde você vê a distância do pedículo, né, a rotação vertebral, a aplicabilidade disso aí na prática. Conectado no momento a Mac Mini de Dante. Então, você tem dúvida quanto a Nash-Moe, né? Como é que você avalia? Você pega a vértebra do ápice da curva, tá? E você vai avaliar o quanto de rotação ela tem. Aquilo é para avaliar mais a rotação da vértebra, tá? O Nash-Moe. Ela é muito utilizada na época que a gente usava King. A gente usa bastante hoje em dia ainda para avaliar a rotação, tá? Existe o escoliômetro também para fazer isso, existe também a sua avaliação clínica no teste de Adams, justamente para ver a rotação daquela vértebra. A gente sabe que a rotação são curvas estruturadas e que é importante a gente fazer essa avaliação. É basicamente isso, mas ela não entra na classificação de Lenk, ela não participa da classificação de Lenk, tá? Isso aí, às vezes eu sei que Lenk às vezes tentou encaixar isso aí de alguma forma, ou seja, a classificação dele já tem 20 anos, e até hoje ela nesses 20 anos, está reinando, assim como Kim reinou por 20 anos. E esse grau de rotação você usa para saber até onde você vai instrumentar? Qual que é? A dúvida seria... Não, esse grau de rotação que a gente usa, a gente usa que vê aquela vértebra estável, né? Que isso que a gente quer procurar no ápice das curvas. A gente para na escoliose. A gente não vai parar na sua escoliose no King 3, ali no Mo 3, entendeu? Porque senão você está parando no ápice da curva ou próximo do ápice, tá? Ou seja, vai descompensar, vai ter um adding on ali, vai ter um problema que vai descompensar depois, ou que vai descompensar ali na hora. O ideal é você parar na vértebra estável. E para calcular a vértebra estável, tem que estar estável. Você tem que estar com os pedículos equidistantes e tudo mais. Aquelas manobras de derrotação que eu não entrei bem em detalhes para vocês, nos ajudam muito a conseguir, às vezes, derrodar. A gente consegue derrodar uma vértebra, só aquela vértebra, a derrotação direta, que é uma técnica que Suki apresentou em 2004, se não me engano, no trabalho dele, e ele leva em consideração a derrotação direta. Eu mostrei para vocês ali, Cotel Debussy, a derrotação da arte, mas existe a derrotação direta da vértebra, que a gente usa hoje em dia com parafusos monoaxiais e chaves que encaixam no parafuso, não sei se vocês já viram isso, faz tração contra tração e você derrota só aquela vértebra. Então isso nos ajuda bastante a corrigir a derrotação. O que, quando eu comecei a residência, quando a gente queria derrodar uma curva, a gente não tinha material para isso, então a gente fazia uma costostomia, cortava a costela para diminuir. Isso a gente sabe que dá um padrão restritivo respiratório, que é o objetivo da nossa cirurgia, é evitar com que esse paciente no futuro tenha um padrão restritivo respiratório. Uma coisa que eu não falei para vocês é que curvas acima de 45, 50 graus, elas têm uma tendência, mesmo após o término do crescimento, a aumentar cerca de 1 grau por ano ao longo da vida. Ou seja, se esse paciente terminou o crescimento, sei lá, com 20 anos de idade, e a expectativa de vida dela hoje em dia aumentou bastante, vai até uns 90, sei lá, essa paciente pode crescer ainda mais 70 graus. A gente sabe que escolioses acima de 80 graus, ela já tem um padrão restritivo. Aí você vai fazer uma costotomia em cima, a gente está sendo um pouco redundante ali na indicação, né? Obrigado. Professor, bom dia. Muito quarta a respeito.
lição da casa. Obrigado aí pela aula. Eu tenho uma Pô, que dúvida. isso, eu Tem que caído agradeço. alguma pedacinho de flashback depois da artrose da perda da lordose. E só que não se aprofundou muito. Essa síndrome é muito frequente. E como é o tratamento dessa síndrome? Luiz Eduardo, realmente flashback é um grande problema que a gente tem ainda hoje, já porque a escoliose por si só, ela tende a ser lordotizante ou ela tira aquela cifose que se tem naturalmente na coluna lombar, né? Então, às vezes o paciente tem uma hiperlordose ou desculpa, tem uma hipocifose na coluna torácica, paciente com escoliose por si só, tá? Ou ele tem, geralmente, até uma lordose, né? Uma lordose na coluna torácica. Poxa, tá dentro do que a gente queria. E no pós-operatório, depois que a gente faz aquela derrotação, faz tudo, poxa, o paciente ficou com flatback. As técnicas mais antigas, principalmente a de Harrington, ela deixava sempre com flatback, porque a gente fazia só distração e colocava as hastes. Hoje em dia, a gente tem materiais que modelam isso. Por exemplo, para evitar o flatback, hoje em dia, a gente faz uma derrotação, que é uma manobra posto-lateral. Eu coloco a haste minha na principal curva da concavidade, eu coloco aquela haste, uma haste rígida, uma haste de cromo cobalto, tá? E no ápice da curva, ao invés de parafusos, eu coloco, porque esse parafuso pode dar para o alt, que a força ele fica muito intensa. Eu posso colocar também jazz band, que é mais ou menos o que usava assim, o que usa na técnica de look, né? Só que não é amarrilha, ela é um trançado bem resistente, uma malha super trançada, uma fita que a gente passa debaixo da lâmina, e você modelou aquela haste de cromo cobalto, que é resistente, você consegue trazer aquela vértebra para formar uma cifose ali, porque ela vem, entendeu? Ela vem. Ou seja, a força de arrancamento ali vai ser bem maior, tem que ser bem maior do que um parafuso pedicular, tá? Mas o parafuso pedicular é excelente, tem uma força de resistência muito boa de arrancamento. Obrigado. Bom, eu acho que realmente é uma matéria muito específica, né? Acho que está dando eco aí no seu, viu, Dante? Vou desligar aqui o meu, peraí. É porque eu coloquei na caixa. Algumas coisas para os R3 que cai mais na prova, né? Eu acho que são coisas importantes aí para a gente bater, né? Principalmente a diferença da curva, né, o Dante, em relação à idade. Então, queria que você falasse aí, né, da direita e da esquerda em relação à idade, de novo para eles. Em relação à manobra de Adams também, aonde fica a giba, né, se é do lado direito ou se é do lado esquerdo, é uma coisa que sempre cai, né. Primeiro vamos falar dessas duas aí, Dante. Comenta de novo para a gente aí da curva direita e esquerda em relação à idade e a giba na manobra de Adams. Bem, vamos lá. Curva direita ou esquerda? Como eu falei para vocês, pega a escoliose idiopática do adolescente mais sexo feminino, tá? 7:1, tá? E curvas torácicas principais à direita, tá joia? Existem teorias para falar por quê, porque a direita, a teoria muitas vezes é da pulsação da aorta, mas isso é só teoria. Quando é uma coisa que é uma teoria, quer dizer que a gente não sabe ao certo o que é, por que a curva é mais para o lado da direita. Então, torácica à direita e lombar à esquerda, ou seja, sempre uma curva compensa a outra. Tem a curva torácica proximal também, que tenta compensar tudo isso, tá joia? Que ela ajuda a compensar. Se você for ver, as curvas são geralmente um pouco similares. E principalmente aquela torácica principal, se você somar a torácica proximal com a tóraco-lombar-lombar, elas podem dar mais ou menos a soma das duas, da proximal com a tóraco-lombar-lombar, mais ou menos a mesma magnitude da torácica principal. Tá? Então, torácica principal à direita, ou seja, teste de Adams vai dar a giba à direita. Tá? E lombar à esquerda vai dar a giba, o teste de Adams à esquerda. A melhor forma para ver essas gibas você avaliando o paciente, a curva lombar, você olhando ele por trás, você pede para ele fazer o teste de Adams e olha ele por trás. Tá? Você vai ver melhor a coluna lombar, a rotação da coluna lombar. Tá? Os processos transversos das vértebras lombares, eles são compridos. Eles vão levantar a musculatura eretora daquele lado e abaixar o do outro lado. Tá? Porque tem rotação, então vai levantar de um lado e abaixar do outro. Na coluna torácica, ela está ligada às costelas. As vértebras estão ligadas às costelas. Então, de um lado vai levantar, ou seja, do lado direito vai levantar, do lado esquerdo vai abaixar. Tá joia?
Então, é basicamente isso. Não tem muito mistério, mas é um teste que, assim, ó, é bastante interessante você não ter que depender, você se empoderar, tá? No seu exame físico, já pelo teste de ADAS, avaliar bem esse paciente. Quando ele entra no consultório, você já vê o padrão de marcha, se a bacia está equilibrada, você já vai imaginando que tipo de escoliose que é, entendeu? Acho que isso aí é de muita valia. E o raio-x depois só vai, os exames são complementares, entendeu? Só vai mostrar para você aquilo que realmente você entendeu. Uma coisa bastante importante que você tem que levar em consideração também é a curva, né? Se essa curva, ela o padrão de curva. Um padrão harmônico é uma escoliose idiopática. Não é harmônico, é um padrão já que tem uma curva de alto grau, um C longo, descompensado. Então, você vai pensar em outros tipos de patologias, não escoliose idiopática. Então, acho que é importante, então, aí a gente saber, então, torácica à direita e na lombar à esquerda, tá? E saber que no teste de ADAS, a adiposidade, ela acompanha aí a deformidade, tá? Então, torácica à direita e lombar à esquerda. Uma outra coisa importante que eu acho que também a gente salientar em relação à indicação ao colete. Então, o Dante muito bem colocou aí, curvas muito acentuadas e com poder de crescimento baixo, não vai estar indicado a colocação dos coletes. Então, o colete ficaria mais indicado para curvas moderadas, de 20 a 45 graus, e com um poder de crescimento aí, um Risser 3, como o Dante colocou, né? Então, não adianta querer colocar o colete em curvas muito graves e também que não tem um potencial de crescimento. O Risser, a gente pediu o raio-x de bacia alta para a gente estar avaliando, lembrar que ele progride de lateral para medial, né? Como o Dante colocou isso aí para vocês. Então, acho que é importante a classificação de Lenk. O Dante muito bem facilitou para vocês aí guardar o número 25, né, Dante? E queria só que você salientasse também para eles a indicação cirúrgica a partir do ângulo de Cobb aí, Dante. Bem, perfeito. A questão de indicação cirúrgica. Geralmente, escoliose acima de 45, 50 graus, tá? Essa é a indicação cirúrgica para escoliose idiopática, tá? Abaixo disso, 45 graus, você pode usar o colete desde que seja até Risser 3, ou seja, tem que ter capacidade de crescimento para você colocar um colete, tá? O que mais? Então, cirurgia é isso, geralmente acima de 45, 50 graus. Antigamente utilizava-se 40, mas hoje em dia a gente usa esse parâmetro um pouquinho maior, justamente pelo histórico natural. A gente sabe que curvas acima de 40, 45, 50 graus, elas vão aumentar, em média, estatisticamente, 1 grau por ano ao longo da vida. Ou seja, você não vai querer operar um paciente com 70, 80 anos de idade, com padrão restritivo respiratório, uma escoliose, para poder ajudar esse paciente a melhorar o pulmão nessa idade, entendeu? Que já o risco já é imenso, já seria até uma contraindicação, deixar o negócio seguir de forma natural. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Bom, Dante, obrigado. Obrigado novamente aí pela colaboração. A Santa Casa aí está de portas abertas. Sempre que você tiver um tempinho aí e quiser fazer alguma coisa para a gente, nós estamos aí sempre dispostos a te escutar. Sei que você tem muita coisa aí para acrescentar para a gente, tá? Fico muito feliz aí de estar começando a semana, tendo uma aula aí com um cara que eu admiro tanto, tá? Obrigado a todo mundo. Uma ótima semana a todos. Dante, se você quiser finalizar. Bem, muito obrigado a todos. Obrigado, Dr. Lawrence, pela oportunidade. Sempre um prazer, sempre foi um prazer poder trabalhar junto com você. Espero que um dia possamos estar trabalhando juntos, além de pescando, né? E estamos estudando junto aí, ultrassom, e avançando, vendo técnicas novas. Acho que isso é bastante interessante, é uma coisa que a gente tem em comum, que é poder aprender, né? Aprender junto e aprender coisas novas a todo dia e desafiar nós mesmos. Bem, é isso, gente. O que precisar, estou à disposição. Eu deixei meu e-mail, meu contato. Dr. Lawrence, amigão, aqueles amigos de esconder cadáver, né? Vamos dizer assim, tinha um amigo que falava assim. E é isso. Muito obrigado a todos. Até mais, uma boa semana. Obrigado.
Obrigado, doutor. Boa semana. Obrigado, doutor. Boa semana. Obrigado.